Então tá, então a nossa mentoria hoje eu trouxe algumas coisas básicas aqui que geralmente a gente acaba esquecendo depois de um tempo, né? E eu gosto de estar sempre relembrando isso também, para a gente conversar, essa questão das dúvidas, da candidíase, desbiose e tudo mais. Olha só, temos 7 hoje aqui. Geralmente vocês não participam, né? Mas é muito bom. Ai, gente, saiu a tela? Que coisa séria. Não, Não, não saiu a tela, mas eu não tô vendo. ela saiu, mas ela já retornou. Tá, peraí. Ué, mas eu não tô vendo. Peraí, interromper compartilhamento, compartilhar. Tá, agora sim, vamos lá. Aqui. Primeira coisa, né? O que que acontece? A má alimentação, gurias, e o uso dos remédios vai ser o principal gatilho para a gente ter a candidíase, tá? Acho que já tá gravando aqui também, que eu quero depois deixar gravado. Até começar um problema, né? Não, já tá gravando. Tá. Então, o que acontece, né? A gente tem o nosso intestino ali bem direitinho, e aí lá dentro a gente vai ter fungo, vai ter bactéria, vai ter protozoários, vai ter várias coisas lá no nosso intestino, né? Que a gente chama de flora, que é a flora intestinal, né? Que vai ser composta por esses micro-organismos. E aí a gente tem a alimentação. A alimentação, ela interfere muito nessa saúde intestinal e nessa composição. Então, por exemplo, se tu tem uma alimentação super saudável, tu vai ter uma composição de uma microbiota de um jeito. Se tu tiver uma alimentação que já não é tão saudável, tu já tem outro tipo de microbiota, né? E aí nós temos a Cândida, que é a causadora da candidíase. A Cândida, ela não é um fungo, que é um fungo, né? Ela não é um fungo que ela é ruim, um fungo ruim. Na verdade, ele é um fungo que ele faz parte da nossa pele, ele vai estar na nossa pele, vai estar na vagina, vai estar no intestino, tudo ali direitinho. O problema do fungo Cândida, ele só causa um problema, um sintoma, quando ele está em excesso. Então, digamos que ele tá ali no meio termo, ele tá ali na dele, né? Ele vai ter tanto benefícios contra bactérias que são piores, que vai ajudar, né, a combater essas bactérias que são piores, quanto se ele tiver em excesso, ele vai ter sintomas que vai ser ruins. E aí nós temos a má alimentação, aqui que vai interferir. O que que a gente já sabe disso hoje? Tem alguns alimentos que o fungo gosta mais. O açúcar é um dos principais alimentos que o fungo gosta e tem facilidade de se alimentar. Por isso que a gente tira o açúcar da dieta, tá? Principalmente o açúcar de cana. Tá tudo certo, gurias? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim? Sim, tudo certo. Tá. Então a gente vai tirar esse açúcar, tá? Pra gente não ter esse excesso de fungos. E aí, quando a mulher tá com candidíase de repetição, ela vai estar com esse excesso de fungos no intestino. E aí, às vezes, acaba gerando uma confusão, né? Tá, mas Fabi, o que que tem a ver o meu intestino com fungo e a minha candidíase vaginal? O que que tem a ver? Porque o nosso corpo ele tá todo conectado. Então, ali o ânus, ele é muito perto da vagina, né? Então, até por sexo oral ou na parte de higiene, né? Tem vários fatores que acabam acontecendo que vai acontecer essa microbiota, né? Esses micro-organismos que estão lá no intestino vão passar para nossa vagina. Então, uma coisa não está desligada da outra, não são coisas separadas, são coisas juntas. Por isso que a gente sabe que a saúde intestinal ela vai estar muito relacionada à saúde íntima, tá? Vai estar assim, totalmente relacionada. Não existe essa separação das duas microbiotas, tá? E aí nós temos a alimentação, então, que vai ser esse fator aí muito importante para interferir na saúde, na composição dessa microbiota, e o uso dos remédios também. Ai, gente, acho que alguém tá me ligando. Do nada. Ah, não, minha mãe. Nunca me liga. Tá. Guria, saiu a tela agora com a ligação. Para mim, continua aqui a tela, Fábio. Tá, show de bola. Então, se continua a tela, vamos lá, seguimos o baile. Tá. E aí, gurias, nós temos o uso dos medicamentos, tá? O que que é os medicamentos aí que vai interferir nessa saúde intestinal? Principalmente antibiótico. Então, se tu pegar uma mulher aí que ela usou muito antibiótico ou para garganta ou para vaginose, que também acontece junto com a candidíase, esse antibiótico ele vai matar as bactérias ruins e também vai matar as bactérias boas, né? E aí, aquele vazio ali que
foi onde eliminou essas bactérias que estavam lá, veio o fungo e começa a se proliferar. Então são dois fatores, né? O uso do medicamento e a má alimentação. Para a gente ter uma desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela não é uma coisa fixa. Uma coisa assim, eu tenho desbiose intestinal, nunca mais vou ter. Não, eu nunca mais vou me curar, né? A desbiose intestinal, ela é uma coisa passageira. Então, hoje eu posso estar com desbiose, amanhã eu posso não estar com desbiose, tá? E a gente não tem um exame específico para saber, eu tô com excesso de fungos. Não tem um exame específico. O que a gente faz é tudo avaliação dos sintomas ali, né? Tanto que é uma coisa que é muito nova ainda. A gente tem um examezinho para saber se a gente tá com SIBO, né? Que aí é o exame para saber se está com excesso de bactérias, mas o exame se está com excesso de fungos, a gente ainda não tem nada específico em relação a isso. A gente vai ver se essa mulher tem a desbiose com excesso de fungos, quando essa mulher tem candidíase de repetição, tem um fungo na unha, tem inchaço abdominal, tem má digestão, né? Um conjunto de fatores ali. Até porque esse fungo em excesso, ele vai estar causando vários sintomas. Ai, gente, tá difícil hoje. Me ligaram de novo. Tá, peraí. Tá. E aí, gurias, então, algum desses sintomas é a candidíase, né? E aí, o que que eu trouxe aqui, né, pra vocês? Como a pomada de um alívio temporário que vocês já sabem, né? Só pra gente relembrar como que acontece essa desbiose, como que a gente deve tratar tudo isso. Então, quando a gente não trata esse intestino, essa microbiota do intestino que não está saudável vai estar sempre retroalimentando a microbiota vaginal. E a gente vai estar sempre com excesso de fungos ali, o que vai causar os sintomas. Então, esse excesso de fungos vai causar o corrimento, né, com gruminhos ali, a questão da coceira, da ardência, são tudo sintomas do fungo, que ele em excesso causa essa doença, tá? Então, assim, ó, uma coisa interessante, né? A gente vai ter fungo na nossa vagina. A gente vai ter microbiota. Não tem como tu matar, eu nunca mais vou ter cândida na vida, na minha vagina, lá na microbiota. Tu sempre vai ter a cândida ali, tá? O problema é o excesso dela. É isso que a gente vai fazer. Sempre tentar estar em controle, nunca ficar em excesso, tá? Então, se tá tudo controladinho, se a canja tá na quantidade legal, não vai te causar problema. Até os probióticos, as bactérias que são saudáveis, elas devem estar em quantidades boas. Se elas tiverem excesso, ela também pode te causar um problema, que é a vaginose citolítica, né? Que é o excesso de lactobacilos, que são as bactérias saudáveis ali. E um dos sintomas dessa vaginose citolítica é a coceira, tá? Então, por isso que às vezes eu falo, vai lá e faz o examezinho de cultura pra gente conseguir ver o que que tá ali afinal. Se é cândida, se é bactéria, né? Se é a vaginose citolítica. E a vaginose citolítica realmente é algo mais difícil de acontecer. Mas o que que tem acontecido muito hoje é Queria passar aqui o slide. É a questão do fungo com a bactéria. Muito comum. Geralmente as pacientes têm os dois. E aí é um tratamento um pouquinho mais chatinho de fazer. Quando a paciente chega só com o fungo, eu tenho só candidíase, é muito mais fácil. Quando tem essa mistura ali, é um pouco mais chato. Porque o próprio desequilíbrio ali da nossa microbiota vaginal, né? Vai ter também fungo e vai ter bactéria. Então, esse desequilíbrio ele não é só uma coisa, só tem fungo ali, não. Ele às vezes tem essa bactéria. E aí, o que que a gente faz quando tem a bactéria? A gente vai seguir lutando para arrumar esse equilíbrio, né? Equilibrar essa microbiota ali vaginal, mas geralmente a gente precisa usar o antibiótico para matar essa bactéria. E aí a gente foca na prevenção de voltar essa bactéria e também em arrumar essa candidíase, né? Em diminuir a quantidade dela ali, seja intestinal ou seja ela vaginal também, tá, gurias? E agora eu queria passar aqui o próximo slide. Ver por que eu não tô conseguindo passar. Por que a candidíase sempre volta? Por essa questão mesmo, né? Ela tá quietinha ali, mas. E aí a gente entra em outro fator. Nós temos ali essa microbiota desequilibrada por má alimentação e por também remédios e medicamentos. E aí tu deve te perguntar, mas por que que tem mulher que não tem a candidíase e ela usa também o mesmo medicamento, já usou antibiótico, se alimenta pior que eu? Isso também tem um pouco a ver com predisposição, tá, gurias? Então, às vezes tem uma predisposição maior ali, né? Aquela parte do teu corpo é mais afetada, e é isso. E aí, mesmo que a outra pessoa se alimente pior que tu, ela vai ter outros sintomas lá de um corpo que não está saudável, mas ela não vai ter candidíase. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender também. E aí, ó, o que que eu trouxe aqui, né? A candidíase, né? Ela mora no nosso intestino, na vagina e fica quietinho lá. Ela só te causa problema quando está em excesso. Porém, juntamos o quê? Uma baixa imunidade.
O que que acontece? Quando a gente está com esse intestino desequilibrado lá na nossa microbiota, né? A gente também vai ter uma baixa imunidade, porque aí tudo que eu como me faz mal. Aí tu vai lá, come um alimento até saudável às vezes, mas aí tu fica inchaço, fica com gases, fica com refluxo. Tudo isso é sintoma de que tu não tá digerindo bem o que tu come. Então, um dos sintomas da SIFO é esse inchaço abdominal, má digestão, gases e refluxo, tá, gurias? Então, por exemplo, eu tô com barrigona, né? Come e fica com inchaço abdominal. Tu não tá digerindo bem. E aí não digere bem, não absorve bem o alimento, né? Não absorve bem as vitaminas e os minerais que está naquele alimento. E aí, como consequência, a gente tem uma imunidade mais enfraquecida, tá? Então, acaba que anda as duas coisas junto, desbiose intestinal e imunidade, uma coisa causa a outra, sabe? Um sintomas aqui da SIFO também é essa língua esbranquiçada. E aí, eu até fiz um vídeo esses tempos ali no meu Instagram, mostrando como que a gente deve higienizar direitinho a língua, tá, gurias? Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda, espero que sim. Sim, Fábio, estamos. Sim. Tá. Dá pra... Tá, então tá. Porque aí é uma confusão, né? Eu não consigo mexer, eu não sei onde é que eu fico, mas tá. Aqui fica melhor. Gurias, e aí, então, essa língua, como é que a gente vai fazer a limpeza dessa língua de forma correta? A gente sempre vai usar ou uma colherinha de inox, tá? Para fazer a limpeza desse biofilme que fica na língua. E ou também um raspador de língua que tu pode comprar em qualquer lugar, que é um raspador de língua de. Como é que é o nome daquele? Não é metal. É um negócio que ele é. É Agora de cobre. isso, exatamente, de cobre, tá? Esse é o ideal. E aí tu vai lá, tu vai raspar e vai tirar o biofilme. Por quê? Se tu não fizer a limpeza, tu vai estar engolindo aquele biofilme. E assim é muito bom, porque tu também vê que o teu paladar fica melhor, né? Teu hálito fica melhor. E a gente realmente não é ensinado a limpar a língua, né? Só é ensinado a escovar os dentes. Mas o jeito correto é a gente usar a colherinha de inox, tá? Fazer isso. E ou se não, o raspador de cobre, tá? E aí a gente entra para a candidíase aqui, que é uma coisa que incomoda demais, né? Acho que é uma das coisas que mais incomodam realmente. E aí nós temos outra coisa que é o quê? Micose, dermatite, unha e cabelo. Isso aqui é bem chatinho de tratar, gurias. Muito chato mesmo, assim. Então, às vezes tá meses tratando e segue com a micose no pé. Porque é chato de tratar. Então, é algo que tem que ter paciência aqui também. Porque a gente vai pensar assim, ó, gurias. Tu tá com problema na unha e no cabelo, tá? Só que o teu corpo, quando eu vou lá e faço uma vitamina pra ti, não existe isso de, ai, essa vitamina ela vai ser só pro cabelo. Não, o teu corpo vai usar aquela vitamina para onde é mais importante. Então, se o teu corpo tiver que pegar aquela vitamina que tá entrando, aquele nutriente, e disponibilizar para um órgão, é muito mais importante do que ele disponibilizar para um cabelo, para uma unha que é estético, entende? Então, sempre vai ir pro teu órgão. Claro que a gente tem biotina, que fortalece cabelo, tudo mais unha, mas primeiro o teu corpo. Então, essa é uma das últimas coisas que melhora isso aqui, tá? Que é a pele, unha, cabelo ali. E aí, depois, importantíssimo, que é a questão do intestino. E eu até comprei essa plaquinha aqui, ó, que é a escala de Bristol. Bristol. Peraí. É, isso aí. Mas acho que não sei se dá pra ver também, porque eu tô com a tela compartilhada. Deixa eu ver aqui. Ó, gurias. Essa escala aqui é pra gente ter uma noção de como que deve ser as nossas fezes. Então, por exemplo, assim, ó. Se tu tem essas fezes aqui que são mais em bolinha, ele te indica que tu está constipada, que a gente chama que é as fezes de cabritinho, né? Tá? Depois aqui a gente tem um cocô aqui um pouco mais quebradiço, aqui um pouco menos mais quebradiço. É que aqui o desenho não ficou tão bom, né? Mas ele vai ficando meio rachado. Isso me mostra que eu tô ressecada. Então não é tão bom. O cocô perfeito é esse aqui, é o 4, tá? Que ele não vai ter rachaduras entre ele. E depois a gente vai indo mais pra diarreia. Que aqui tá um pouco mais sólido, mais liquidificado, né? Aqui mais ainda e aqui totalmente líquido. E aí o que que a gente percebe? Quando a gente tá com desbiose intestinal, a gente vai ter uma variação, tá? Então, às vezes eu tô presa, às vezes eu tô com diarreia. Isso é muito comum de acontecer na desbiose. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é isso, é a gente tentar melhorar e ficar com esse cocô mais perto que tem aqui, tá? Pra realmente a gente melhorar essa saúde intestinal, tá?
E aí, então, voltando aqui, gurias, trouxe isso aqui hoje só pra gente relembrar algumas coisas, tá? Discutir algumas coisas que vocês tenham dúvidas também. E aqui, nós temos aqui algumas coisas, tá? Bem específicas, mostrando como o intestino te protege. Então, aqui são as células do intestino, ó, os enterócitos, tá? Nós temos competição por nutrientes, ou seja, tanto bactéria e fungo vão estar ali competindo por alimento. Por isso que eu falo, não adianta tu ir lá e comprar um probiótico sozinho. Ah, vou comprar um probiótico e vou seguir tomando. Não, esse probiótico, que são as bactérias boas, elas têm que ter alimentos que estejam sendo disponibilizados para eles. Então, se tu não comer salada, não comer fruta, essa bactéria vai morrer de fome, tá? Então, isso é importante. Essas bactérias vão sempre estar produzindo compostos para deixar esse ambiente mais saudável, né? Ele também produz vitaminas, minerais, então eles têm várias funções lá dentro, tá? Ó, modulação do sistema imune, também o nosso intestino vai ter essa função também, né, gurias? Aí que te mostra, ó, patógeno e microbiota. O patógeno, ele vai ter dificuldade de entrar na nossa microbiota quando ela tá saudável, né? Essa é a ideia aqui. E nós temos a barreira intestinal. Quando a gente está com desbiose, às vezes acontece o leaky gut, que a gente chama, que são esses espacinhos que às vezes fica aqui entre as células, né? As células intestinais, e aí vai entrar patógeno, vai entrar alimento ali que não é bom, né? E aí a gente fica com alergia, toda uma cascata de coisas que acontece. Então, quando a gente está com o intestino saudável, a gente vai ter uma imunidade melhor e uma proteção melhor também. E aí, aqui, ó, quando o intestino não tá saudável, então, a gente vai ter esse desequilíbrio. Aqui eu trouxe, se eu não me engano, um esôfago com placas de biofilme de fungo, tá, gurias? Que é causado, então, pelo que a gente já conversou, imunidade baixa, alimentação ruim, o estresse. Muito importante a gente falar sobre isso. O estresse não é que ele cause candidíase, nem faz sentido isso. O estresse, ele é um gatilho. Então, assim, eu tô bem aqui, tô com desequilíbrio intestinal, já tenho uma sensibilidade, uma predisposição, e eu fui lá e tive um estresse muito grande. A tua imunidade vai baixar por causa disso. Cortisol alto vai baixar a imunidade, e aí tu vai ter um gatilho para vir a candidíase, entende? Então, é por isso que também o controle do estresse faz parte desse tratamento. E aí, então, aqui, ó, é assim que o fungo do intestino vira candidíase. Aqui é um exemplo prático para mostrar para vocês. E nós temos aqui, ó, que é um ciclo vicioso, né? Aumento da cândida no trato gastrointestinal, transmissão endógena. O que que é, né? Ali do ânus para a vagina. Passou aqui excesso de cândida para a vagina, vem candidíase de repetição, tá? Aí acaba baixando a imunidade. Primeira desbiose, que também é um ciclo vicioso. Primeira desbiose também te baixa a imunidade, aumenta a suscetibilidade de infecção de cândida, vem a candidíase de repetição. Então, realmente, uma coisa meio que alimenta a outra, tá? E aí, pra gente terminar aqui, né, essa mini aulinha, por que que os remédios param de funcionar? Existe algo chamado resistência fúngica. Então, o que é essa resistência fúngica, né? É quando tu usa muitas vezes o mesmo medicamento e lembrando que traconazol, fluconazol, o princípio ativo é o mesmo, tá? Não muda assim, nossa, é totalmente diferente, não. É meio que parecido. Então, tu usou muitas vezes aquilo e o fungo aprende a se fortalecer. O fungo, ele é muito esperto, gurias, tá? Eu faço mestrado em microbiologia, ele tem muitos fatores de virulência onde ele aprende a se defender, tá? Então, assim, ele é muito esperto. Antes o fungo era mais fraco. Hoje, com o excesso de medicamentos que a gente usa toda hora antifúngico, o fungo se fortalece. E ele vai ficando resistente. E esse é um problema seríssimo de saúde hoje, porque tu pega pessoas que têm fungo no sangue, né? Que a gente chama de candidemia, se não me engano. E aí realmente não funciona. A pessoa acaba às vezes até morrendo, né? Por causa que o remédio parou de funcionar. Então, o uso excessivo do medicamento, seja o antifúngico ou antibiótico, ele é um problema, tá? Ele é um problema seríssimo. Por isso que não é bom a gente ficar se automedicando, tá? Tentar evitar não usar demais. Então, acho que para resumir é isso, tá, gurias? Para relembrar vocês toda essa parte de intestino, né? Por que que é tão importante seguir essa alimentação? Lembrando que não é algo rápido, às vezes, de tratar, né? Mesmo que eu fique impressionada com a rapidez que vocês têm melhoras aqui. Mas aqui fiz um resuminho do porquê que os sintomas da candidíase voltam, tá? E o erro mais comum que seria só tratar ali a pomada, né?
É isso mesmo. Acho que até trouxe alguns alimentos aqui também, né? Alguns alimentos de eliminação, aí iogurte, amendoim que tem excesso de fungos, o glúten, incluir boas gorduras, os temperos antifúngicos, bons carboidratos, salada, a semente do mamão, né? Que é meu estudo de mestrado, que é incrível também. Gurias, alguns pratinhos aí que eu tirei. E é isso, gurias. Vamos para as dúvidas, então. Me fala aí quais são as dúvidas de vocês, como é que estão os sintomas de vocês também. Vocês conseguiram ouvir, gurias, direitinho a aula? Pode falar, Sabrina, pode falar. Então, a minha dúvida é, quem tem predisposição a, a ter os sintomas do fungo, a dieta é um hábito que vai ter que se tornar para a vida toda, no caso. Olha, Ou assim, é uma pergunta muito boa, né? O que que acontece? Eu mesmo, o que que eu levo para a vida hoje, né? Que a gente tem que levar para qualquer dieta. Se tu for fazer uma dieta de emagrecimento, de hipertrofia, a gente vai levar a regra do 80-20. 80% do tempo tu vai te alimentar bem e 20% daquele tempo tu vai sair, tu vai ter vida social, né? Então, por exemplo, eu comi bem de segunda a sexta, aí no sábado eu vou de noite numa pizzaria, né? Então, assim, às vezes acaba que a gente tem essa ideia de que tu falou agora, eu vou ter que seguir dieta pra sempre. Mas se tu for parar pra pensar, se a gente for parar pra pensar, todo mundo deveria de ser assim. Todo mundo deveria de seguir desta forma. Se alimentar bem, e nem é o seguir dieta, né? Mas é o se alimentar bem mesmo. Tirando essa questão das quantidades, né? Se tu não tem o sobrepeso, mas, bom, eu vou comer arroz, feijão no meio-dia ou na noite, em vez de ficar comendo lanche. Em vez de no meio da tarde eu vou comer uma proteína, uma fruta, em vez de comer uma bolachinha recheada, entende? Então, assim, ó, é o maior parte do tempo te alimentar bem, tá? E em algumas partes, alguns momentos, tu vai ter vida social, vai sair, hoje eu quero comer um lanche, eu quero comer uma pizza. Tu vai sair realmente e vai comer. Mas o que eu sugiro, Sabrina, é que sim, depois que a gente começa o protocolo, a gente começa realmente a ter esse hábito de seguir se alimentando bem para sempre, sabe? Para nossa saúde, imunidade, saúde intestinal, sabe? Algo que realmente perdure mais tempo. Se passar esses 3 meses, né, que tu acabou de começar o acompanhamento, se passar esses 3 meses e tu seguir e voltar a comer, eu vou comer todos os dias pão com requeijão e queijo, a probabilidade de voltar é grande. Pode não voltar nunca mais, entendeu? Pode nunca mais ter candidíase. Mas tu ainda pode ter algum sintoma. Tu ainda pode ter um intestino que não tá saudável, uma diarreia, né? Gases, tu ainda pode ter alergia, tu pode ter outros sintomas que não é da candidíase e daquele alimento que tu não tá comendo saudável, entende? E também pode voltar a candidíase. Então, por quê? Porque tu tá comendo os alimentos que não te fazem bem todos os dias. Entende? Não, não é porque tu comeu aquele pão uma vez por semana. É porque tu tá comendo todos os dias. Então, a ideia é essa, tá? A gente começar a se alimentar bem e seguir por um bom tempo, tá? Na maior parte do tempo se alimentar bem. Acho que é mais ou menos tá assim bem, que a gente tem que obrigada. levar pra vida, tá? Gurias, nessa sala aqui tem mais 7 minutos, tá? Eu tô aqui pra escutar as dúvidas de vocês, perguntar qualquer coisa, tá? Oi, Fabi, boa noite. Boa noite. O Fabi, aí no caso da gente que está iniciando o tratamento, o interessante é não ingerir o pão francês de forma alguma, né? Isso pelo menos os 3 primeiros meses, Assim, ó, não consumi-lo uma vez por semana tu pode ou comer. excluir mesmo. Assim, ó, isso depende muito, porque depende o quanto tu tá evoluindo. Óbvio que assim, ó, se tu pegar nesses 3 meses e não comer o glúten, tu vai conseguir melhorar Uhum. muito mais, tu vai conseguir melhorar muito mais e evoluir muito mais, com certeza, sem dúvidas nenhuma, tá? Mas também, se tu comer
um pão uma vez na semana ou a cada 15 dias, também não é o fim do mundo, entende? Também não é assim, ah, eu vou comer esse pão aqui e aí tudo que eu fiz vai por água abaixo e nada vai funcionar, nada vai dar certo. Entende? Também não é assim tão rígido assim, entende? Porque querendo ou não, gurias, o nosso intestino, ele tá acostumado também a receber esses alimentos que não são tão saudáveis, né? Ele tá acostumado ali. Ele tem essas proteções para isso. Então, se tu for comer de vez em quando pão, não é o fim do mundo. Mas, se for algo que não te faz tanta questão na tua vida, ah, é uma coisa que eu não sinto tanta falta, não me faz questão, e tu não for comer, melhor. Entende? Tem que ver o quanto isso te faz falta. Entendi. Eu acho que seria mais isso, sabe? A gente avaliar o que que faz falta na vida da gente. Por exemplo, eu. Eu gosto bastante de coisa doce. É, sempre gostei bastante de coisa doce. Eu Mas também sou uma formiga. Mas aí o que que eu faço? Primeira coisa, eu sei, vontade demais de comer doce tem a ver com candidíase. Então tu não pode estar sempre louca por Uhum. doce. Essa história de ah, todos os dias tem que comer um doce, não é normal. Aí o que que eu faço? Ah, eu pego, eu não compro doce pra minha casa. Eu não tenho doce aqui em casa. Então, tipo assim, só de tu não ter em casa, aquilo já facilita de tu não vai comer, né? Porque tu vai ter que sair pra comprar toda aquela função. Ah, o que que eu tenho? Ah, eu posso ter um coco sem açúcar pra comer com banana. Eu posso ter uma paçoquinha sem açúcar. Que eu nem tenho paçoquinha também, porque é muito calórico, né? Mas eu posso ter algumas opções assim dentro de casa, sabe? E aí, final de semana, às vezes eu vou lá pra mãe, aí ela faz o bolo. Tá, eu como, mas entende? Não é uma coisa todos os dias. Então tem que ver o que que é que tu sente falta. Se fosse pra comer, sei lá, uma coisa doce ou pão, o que que tu ia preferir? Sabe? Não dá pra gente ficar abrindo exceção toda hora. Tipo, aí todos os dias abrindo exceção. Entende? Entendi. Outra coisa, em relação a verduras e legumes. Eu tenho que comer em almoço e janta todos os dias ou não? Pelo menos a janta. Eu também tenho que comer verdura e legumes, que eu acho que é o horário que eu mais sinto dificuldade de comer. No almoço é tranquilo, mas na janta, Tá. Também é a mesma coisa, tá? Não é obrigatório que tu não vai conseguir melhorar porque tu não vai comer salada na hora da janta. Porém, tu vai estar evoluindo menos. É a mesma história. Porque quanto mais salada e vegetal tu comer, mais tu vai conseguir alimentar essas bactérias boas e ter mais saúde intestinal. Então, o ideal seria assim, tu comer uma saladinha de noite. Ah, eu não vou comer arroz e feijão, mas tu vai fazer uma batata ali assada ou uma batata cozida com carne, entende? Dá pra comer uhum, com a saladinha, entendeu? Então dá pra juntar essa questão da salada. Ah, eu não vou comer de noite. Tenta comer bastante salada no almoço, pelo menos. Entendeu? certo, entendi. É, tentar Isso. aumentar no almoço, já que de noite tu não tá conseguindo comer a salada. Pronto, ok. E só mais uma dúvida, Fabi. Se acontecer de esquecer de tomar a medicação, pode comer após a refeição ou não? A Pode suplementação, tomar isso, eu oriento que não, tá? Eu oriento que não, né? antes Fica do. para outro dia mesmo. Eu oriento que sim, tá? Próxima refeição. Por exemplo, ah, esqueci de tomar antes do almoço. Toma antes do café da tarde, então. Que é um horário que tem melhor absorção ali, tá? Então eu prefiro assim. Mas também, se um dia tu tomar depois do almoço, também, tá? No caso da janta, se esquecer antes da janta, Aí tu toma no outro dia mesmo. Toma no outro dia. fica para outro dia, né? Tá Isso, ok. toma no outro dia. Não precisa Ok, triplicar a dose, obrigada. tá? Não precisa triplicar a dose. Segue no Certo. outro dia normal. Uhum. Esqueceu o almoço, janta, segue o baile no outro dia normal. Ok, obrigada. Merece, Aline. Gurias, mais alguma dúvida? Falta 2 minutos aqui. Tu podia falar um pouco sobre a semente do mamão? Sim, semente do mamão. Semente do mamão é muito antifúngica, tá? Como que tu vai consumir ela? Do jeito que tu quiser. Se tu quiser mastigar, quiser engolir ela, pode tomar, pode comer que ela não vai te fazer mal. Tem gente que faz pimenta, porque ela é bem azedinha. Mas é uma opção tua. Tu pode botar em suco, tu pode botar em meio da fruta e pode comer. Ela é muito antifúngica e muito boa, tá? E ela também tem efeito antivermífugo. Então ela é bem legal. Se tu quiser comer junto com o teu mamão, não tem problema. Acho que faz sentido sim, seria a semente do mamão. Tá bem, obrigada.
Merece. É que assim. Seu microfone tá desativado. Ah, tá. Não, eu tava falando que eu não receito semente de mamão porque realmente é uma coisa que é ruim, né? Ela é azeda. Então ninguém quer comer semente de mamão, né? Então eu acabo não receitando, mas pode comer. Tá, eu vou tentar, vou dar uma chance pra semente do mamão, então. Isso, só engolir, nem precisa mastigar porque é tenebroso o gostinho. Gurias, menos de 1 minuto, tá? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou me despedir então. Mais nenhuma dúvida, gurias? Tá. Qualquer coisa, vocês sabem que eu estou ali no WhatsApp, né? Pra gente conversar e tudo mais, né? Me mandem mensagem. É que às vezes não dá pra chamar todo mundo, né, gurias? Mas eu tento, às vezes, uma vez ali no mês, dar uma chamada, né? Pra saber